Bom dia, meus amados. Estamos de volta aqui com o programa Panorama Bíblico, um programa da Igreja Evangélica da Paz. E eu tenho aqui 3 perguntas. O professor Paulo já acordou, já desceu aqui para nos cooperar conosco, para nos ajudar. Professor Paulo, 3 perguntas básicas. Eu acho que uma coisa que o senhor nem tomou ainda. A pergunta é o seguinte: por que os adventistas não tomam café? O senhor ainda não tomou também. E nem come carne de porco. Essa não tomam café, não comem carne de porco e outras coisas mais, né? Isso é chamado é uma teologia que eles têm, doutrina de saúde, que vem de Ellen White. É claro que eles vão dizer que é na Bíblia, porque lá na Bíblia está falando sobre carne de porco e tal, mas a Bíblia não fala sobre café. Não. Porque não tinha café naquela época. Pois é. Então essa doutrina, ela vem através de uma suposta revelação que a profetisa do movimento teve, Ellen White, né, dessa tal doutrina de saúde aí. E por isso eles não tomam café e nem comem carne de porco. Mas é verdade que a senhora Ellen White, diante do problema que muitos americanos da época dela viviam da criação de porco, porque a criação de porco era muito importante para a economia norte-americana nessa época aqui, principalmente para os fazendeiros, pequenos agricultores, e ela deu uma quebrada de galho na pururuca? É verdade isso? Isso, ela tinha uma quedinha por pururuca. Ela gostava de uma pururuca. E isso é muito interessante porque está na literatura adventista falando isso, né? Embora a igreja adventista não mencione isso. Claro, né? Tem muitas complicações. Tem um livro que foi lançado recentemente, né, falando dessas contradições de Ellen White. Eu esqueço o nome do livro. Você está falando do livro novo que saiu agora pela editora Reflexão, isso. O Caso White. Caso White, exatamente. Eu preguei, uma das minhas temáticas o ano passado foi em cima desse livro. Muito bem, mas tem uma coisa interessante aí, pastor João Flávio, que essa doutrina de saúde, ela não é de Ellen White. Ela não é de Ellen White, sabe por quê? Porque na época existiam outros escritores, inclusive tinha um site muito bom na internet, não sei se ainda tem, de um ex-adventista chamado Dick Anderson. O Dick Anderson, ele tem um artigo enorme mostrando que Ellen White plagiou essa doutrina de saúde de outros escritores da época. E uma coisa interessante, pastor João Flávio, muitas pessoas não sabem, é claro, nós como pesquisadores de seitas, nós conseguimos relacionar essas heresias, né? Muitas pessoas não sabem, mas os mormons também têm uma doutrina de saúde. Sim, e do café também. Sim, exatamente. Eles não tomam café. E os mormons são anteriores aos adventistas do sétimo dia. Sim, então, 1830. Então você perceba que essa doutrina não é exclusiva de Ellen White. Sem contar que a Nova Era, por exemplo, adere completamente a essa doutrina. E o que eu acho engraçado é que hoje, no atual momento, a carne de porco é uma das carnes mais saudáveis, porque o porco não precisa de remédio, hormônio para engordar. Ele engorda muito fácil. Enquanto que o frango, enquanto que o boi e até o peixe, porque lá aqui tem Santos, tá do lado do mar, mas lá no interior, que onde nós moramos, percebeu o R, interior, lá em São José do Rio Preto, a gente come muito peixe de criador de aquário, tipo aquário, né? E até o peixe come aquela ração turbinada. Então a carne de porco é uma das carnes mais saudáveis. E o adventista não consegue entender que o Velho Testamento tinha lá uma regra e o porco tinha um problema com ele por causa do que ele simbolizava, que era sujeira, que era uma coisa indesejada, tá? E essas leis dietéticas, elas foram abolidas após a cruz, elas foram revogadas, as leis dietéticas. Claro que se alguém quer fazer uma dieta, eu acho que não há problema. Se você não quer exagerar na carne, se você não quer exagerar no café, faz muito bem. O problema, para quem está nos ouvindo e não sabe,
É que Ellen Goldwhite coloca isso como algo imprescindível até mesmo a salvação. Por um adventista, quem come carne de porco vai para o inferno. Aliás, inferno, vai para a aniquilação. Então isso é bastante complicado. Uma outra pergunta que fizeram aqui. É pecado um casal evangélico ir no motel para comemorar o aniversário de casamento? Eu acho que tem alguém aí nos ouvindo que quer ir para o motel. E a pergunta é pecado? Veja, ele está indo com a esposa. Com a palavra do senhor, pastor Paulo. Tá, veja bem, o apóstolo Paulo, ele diz, tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Tá? Seria conveniente um casal evangélico crente ir para um lugar que ele nem sabe quem o precedeu. Por exemplo, pode ter tido naquele momento ali, antes dele chegar com a sua esposa, um adultério. Tá? Pode estar tendo ou teve ali naquele momento uma pessoa que estava com um espírito maligno. Sim. Tá? Então, esses lugares, é claro, não é só a questão do motel, mas qualquer lugar pode estar sujeito a isso, mas o motel principalmente, porque no motel acontece o quê? Acontece o ato sexual. E o ato sexual, a Bíblia deixa bem claro, aquele que se une a uma prostituta se torna um espírito com ela. Então é um local onde é quebrada, muitas vezes, né, na maioria das vezes, é quebrada uma regra imprescindível de Deus, que é a fidelidade conjugal. Tá? Onde está se cometendo pecados gravíssimos contra Deus. Existe um jeito de resolver esse problema. Você que está nos ouvindo, você que quer realmente fazer um programa diferente com a sua esposa. Olha, hotel fazenda é bacana para você ir com a sua esposa. Pra você passar um final de semana. Tá ok? É muito bacana. Você pode ir para um hotel. Tem uns hotéis aí na cidade mesmo, dentro da Exatamente. cidade. Uns hotéis bonitos que você pode passar um final de semana, fazer uma coisa diferente. Porque às vezes você tá com aquela molecada em casa, as crianças, não dá para namorar a esposa. E isso tem que cuidar também, porque se você não namorar a tua esposa, fica ruim. Deus te deu a sua esposa para você namorá-la, tá certo? Então não é pecado namorar a esposa. É o contrário, não namorar a esposa é que é pecado. Tá certo? Não namorar a esposa é que é pecado. Então, aluga um hotel aí, um hotel fazenda, passa um final de semana com a sua esposa, não tem problema. Agora, você não precisa ir a um motel, né? Não é muito saudável essa questão. Imagina a higienização de um local desse. Você tem segurança que aquilo lá foi bem higienizado? Pois é. Então você deixa a sua esposa... Sem contar que é um lugar que tem vídeo pornográfico, tem aparelhos inadequados, né? É um local feito para o pecado. Feito para orgias. É um local feito para orgia. Bom, a outra pergunta é o seguinte: a igreja será arrebatada antes, durante ou depois da grande tribulação? Boa pergunta essa. Tem havido, no mínimo, 3 pensamentos a respeito da volta de Jesus. Né? Nós dividimos em 3 linhas: os pré-milenistas históricos, os pré-milenistas dispensacionalistas e os pós-milenistas. E também tem os amilenistas. Tem os amilenistas, né? Aqueles que não acreditam que há um milênio, ou pelo menos que o milênio ele está se cumprindo espiritualmente. E que odeiam judeus, né? Vamos deixar bem claro aqui que o amilenismo nasceu... Não só o amilenismo. Mas principalmente o amilenismo. Ele é de um rancor com o judaísmo, né? Nós temos aí uma escatologia que tira os judeus da história. Para mim é a escatologia do Hamas. Sabe? Alguns reformadores e até pais da igreja, eles odiavam os judeus, porque os judeus mataram Jesus, e há um ódio. Nós temos 2 problemas, né? Nós temos um grupo dentro da igreja cristã que judaiza-se a cada dia e põe quipazinho na cabeça, põe talit para pregar, isso é guarda-sábado. Guarda-sábado, isso é a judaização da igreja. Eu vou falar sobre isso numa das minhas palestras, que é absurdo, tá? E tem um outro grupo que não quer tocar no assunto. Não, Israel acabou, os judeus acabaram, não tem mais Israel.
Esse é problemático também. Os dois extremos são problemáticos. Mas vamos lá. Quando é que a igreja será arrebatada? Muito Antes, bem. durante ou depois da grande tribulação? Analisando a Bíblia Sagrada, nós... Ou será arrebatada, porque o Ricardo Gondim aqui em São Paulo diz que a igreja não vai ser mais arrebatada. já virou a casaca, já? Ricardo Gondim, que foi na década de 70, 80, ele era apologista. Hoje coitado, entrou naquela linha da teologia liberal, entrou naquela linha missão da teologia integral. Da missão integral. Ali nós temos um trio meio luciférico aqui em São Paulo, né? Em São Paulo não, porque ele não tá, um deles não está em São Paulo. Mas Caio Fábio, Ricardo Gondim e Ed Renekiewicz. Esse trio é trio parada dura. Então não tem trio não, tem um quarteto. Tem mais um? Tem o Ariovaldo Ramos, não, que é tudo da mesma puxa linha vida, ali. É verdade, é o quarteto O fantástico. Ariovaldo Ramos é da mesma linha. Mas muito bem, vamos lá. Analisando a Bíblia Sagrada, nós percebemos que o Apocalipse lida com a chamada tribulação, ou grande tribulação, de acordo com algumas perspectivas. Muito bem, quando a gente vai para o Antigo Testamento, nós percebemos que a tribulação ela é denominada no Antigo Testamento como o Dia do Senhor. O Dia do Senhor é uma expressão técnica usada pelos profetas para falar sobre a angústia de Jacó. É uma outra expressão utilizada para falar sobre a tribulação. Então, dia do Senhor não é um dia, como diz o profeta, não é um dia de luz, é um dia de trevas. Por que vocês estão desejando o dia do Senhor, diz o profeta? É um dia de trevas e não de luz. É um dia de angústia. Você está falando do dia do Senhor, do Velho Testamento. Do Velho Testamento. É uma expressão técnica para falar sobre a angústia que viria sobre Israel. Só um comentário. Sobre um julgamento. Porque o dia do Senhor de Apocalipse 1:10, ali é o domingo mesmo. Não tem nada a ver com o dia do Senhor. Isso é outra coisa. Os adventistas misturam, você sabe, né? Isso é uma técnica deles. Na verdade, eles nem misturam essa questão aí do dia do Senhor. Eles misturam com a questão do sábado. Isso. Né? O dia do Senhor fica bem claro nos profetas do Antigo Testamento, que fala de um dia de angústia, um dia de julgamento, um dia de ira. Isso. Perfeito. Tá? Esse julgamento, essa ira e essa angústia que virá sobre Israel, e a Bíblia nos diz em Apocalipse, para atentar todos os moradores da terra. No entanto, quando a gente olha para o livro do Apocalipse, nós percebemos uma divisão bem clara no livro. Jesus deixa bem explícito ali essa divisão. As coisas que você viu, as coisas que são e as coisas que virão. As coisas que você viu está até o capítulo 1, né? As coisas que são, que diz respeito às igrejas, capítulo 2 e 3, e as coisas que virão, ou brevemente hão de acontecer, que está no capítulo 4 em diante. Então, essa divisão natural do livro mostra que a grande tribulação, do qual fala o profeta Daniel, né, lá em Daniel capítulo 9, quando vai falar sobre as 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Não é sobre a igreja, é sobre o teu povo. Então, as 70 semanas se cumpre em Apocalipse, a partir do capítulo 4. Então, quando a gente percebe que Jesus fala com João no capítulo 1, ele representando a igreja, o capítulo 2 e 3 fala sobre a igreja, mas quando a gente vai para o capítulo 4 para frente, nós não temos mais menção da igreja na terra. Você está dizendo que as 70 semanas elas foram determinadas sobre os judeus? Sobre os judeus. Okay. Lá Daniel fala exclusivamente para os judeus. A grande tribulação não tem a ver com a igreja. A igreja não aparece do capítulo 4 ao capítulo 19, não há menção alguma da igreja por parte de João. Ela é mencionada até o capítulo 3. E depois do capítulo 19 para frente, que a Bíblia fala que Jesus vem com seus santos. E aí está incluída a igreja. Portanto, nós acreditamos, dependendo de alguns versículos bíblicos, né, por exemplo, Tessalonicenses, que fala que o Senhor descerá com voz de arcanjo, trombeta de Deus, né, e vai ressuscitar os mortos, os vivos serão transformados e serão arrebatados. Em Coríntios também fala sobre o arrebatamento da igreja. Né? Jesus, no capítulo 14 do Evangelho de João, fala sobre a sua volta, né? Mas ele não dá detalhes, mas Paulo dá os detalhes. Uma coisa interessante, pastor João Flávio, que há uma divisão bem importante. Os evangelhos falam de maneira maciça e quase totalitária sobre a vinda de Jesus, a segunda fase, quando ele vem em glória. As epístolas falam sobre o arrebatamento.
enquanto o Apocalipse fala sobre a tribulação. Ok. Uma coisa interessante, né? Então, nós resumimos essa resposta dizendo que a igreja não passará pela grande tribulação, porque a igreja não foi destinada à ira. Jesus diz que eu te guardarei da tentação que virá sobre esse mundo. Está lá em uma das cartas, no capítulo 3, versículo 10, se eu não me engano, do livro do Apocalipse. Então, a Bíblia nos diz que nós fomos salvos da ira. E o Apocalipse é justamente a ira de Deus. A ira contra o pecado, a ira contra a desobediência, a ira contra a rebelião. E a igreja não passará por nada disso. A igreja será arrebatada. Enquanto isso, no céu, nós teremos 2 eventos importantes, que é o tribunal de Cristo e depois as bodas do Cordeiro. Só então a igreja descerá, a partir do capítulo 19, com Cristo. Aí será a sua segunda fase da segunda vinda. 1 Tessalonicenses 1,10. A esperar dos céus a seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus Cristo, que nos livra da ira vindoura. Exatamente. Então a igreja não foi destinada à ira. Mas não, Israel... se alguém quiser passar pela tribulação, vamos deixar, né? Quem quiser ficar, pode ficar, mas né? não vai ser uma coisa tão agradável passar pela grande tribulação, não. Né? A grande tribulação ela vai produzir muitos mártires. Muitos. Eu fico pasmado às vezes de ver teólogos de alta envergadura, né? Devido a essa... Porque o grande problema é o seguinte, eu temo pelas pessoas que são presas a sistemas. Eu temo isso. Por exemplo, nós vemos o Dr. Augusto Nicodemos, que é uma pessoa que eu até gosto bastante, presa ao amilenismo. Não porque é o mais bíblico, mas por causa do Calvino, né? Acho que ele é pós-milenista. Não, ele é milenista. Pode estudar lá, pode dar uma pesquisada, que você vai ver lá. É aquela história, tem muita gente que faz do Calvino a sua Ellen White, né? Ou o seu Joseph Smith. E isso é problemático, né? Porque a Bíblia está deixando claro, límpido, que a igreja não vai ficar para a grande tribulação. E que a grande tribulação é um momento específico da história da humanidade. E da história de Israel. Porque o livro do Apocalipse, ele trabalha, se você perceber, ele trabalha com muito simbolismo judaico. Muito simbolismo judaico. É no livro do Apocalipse que aparece o templo, aparece altares, a Arca da Aliança, todos aqueles fenômenos naturais, né, trovões, saraivas, fogo descendo do céu, tudo isso aparece em dias de julgamento no Antigo Testamento. Né? As 2 testemunhas, ali tem um ministério parecido com Moisés e Elias, né? Aparece os 144 mil já no capítulo 7, depois no capítulo 14. Aí no capítulo 7 fala que são das 12 tribos de Israel. Embora tenha muitos teólogos que confundem aquilo ali com a igreja. Né? Então você tem que fazer uma ginástica exegética muito grande, muito forte, para poder confundir Israel com a igreja. E eu acho que o grande problema, pastor João Flávio, de interpretação não só do Apocalipse, mas de outras áreas, está justamente nessa confusão entre confundir Israel com a igrea. E tudo por uma ideologia, quer dizer, daí está essa questão do antissemitismo que você disse que há entre os amilenistas. O Dave Hunt, o saudoso Dave Hunt, que nos faz uma falta muito grande, faleceu há pouco tempo atrás também. Temos um artigo lá falando da morte dele no site do CACP. O Dave Hunt falava muito isso, né? Do antissemitismo que invadiu a escatologia. Quando você é cegado pelo antissemitismo, você mistura a igreja com Israel e você tira Israel da história. Quando a gente analisa o Velho Testamento, nós observamos que muita coisa ainda não aconteceu com Israel, que tem que acontecer. E vai acontecer. Interessante, entre alguns dispensacionalistas, né, a maioria deles acreditam que não há sinais para a igreja, há sinais para Israel. Israel é que tem os sinais. Então a igreja ela foi enxertada, como diz Paulo, né, na oliveira braba, ou brava, né? Brava. Oliveira brava. Mas o plano de Deus... Lá no interior é braba. Braba, né?
o plano de Deus é com Israel. Então Israel está dentro do plano de Deus e a igreja tem um outro plano diferente dentro dos propósitos de Deus que a gente vê na Bíblia Sagrada. Os adventistas vão fazer um vídeo. Pessoal do CACP não sabe falar brava, né? Ontem eu falei perturbado, então a gente tem um jeito de falar. É perturbado que fala, né? Aí, mas a gente tem um caipirês nosso lá, regional, é perturbado, né? Tipo, parece que o R some. Aí os adventistas falaram, o Martinez não consegue falar perturbado. Ô, seu perturbado, eu consigo, é que eu sou de Rio Preto, cara. Mas, pastor Paulo, cristiano, então nós podemos deixar claro que a visão escatológica, mais bíblica, é o pré-milenismo? Sim, e eu diria, pastor, que não só, porque o pré-milenismo ele se divide em duas linhas de pensamento. Nós temos o pré-milenismo histórico, tá? E temos o pré-milenismo dispensacionalista, que é aqueles que observam na Bíblia a vinda de Jesus, a segunda vinda, em duas fases. A primeira fase, ele vem para a igreja. A segunda fase, ele vem com a igreja. Com a igreja e para Israel. Né? Então existe uma diferença. E nós somos dispensacionalistas, né? Isso, exato. A nossa linha é dispensacionalista, que eu acho que é a linha que se adequa melhor. Apesar, e muito embora, ela não esteja eximida ali de grandes problemas, como tem outras linhas escatológicas também. O fato é que Jesus deixou a coisa meia obliquada, porque a volta dele será um mistério, mas ele virá. Sim. Você acha que ele está para vir? Eu acho que, assim, tudo indica, né? É como se fosse um palco montado, tá? É como se Deus já estivesse deixando o palco ser preparado. Assim como Jesus dá indicações da sua vinda, né? Por exemplo, uma profecia muito interessante que eu acho que é muito interessante é a nação de Israel. A criação da nação 1948. de Israel. Porque sem a nação de Israel não tem como se cumprir outras profecias, que é as profecias que falam lá no Antigo Testamento que Deus reunirá o seu povo. Se cumpre também Ezequiel, o Vale de Ossos Secos, né? Para que isso aconteça, é necessário o quê? Uma volta literal de judeus. E na época, isso aconteceu em 1948, né? A ONU ela declarou Israel como uma nação, né? Inclusive o último voto foi de um brasileiro, graças a Deus. Oswaldo Aranha. Oswaldo Aranha deu o voto de Minerva ali para que Israel fosse uma nação. Antes disso, no começo do século, Israel começou a voltar de todos os cantos da terra, porque se nós analisarmos a história e a própria Bíblia, em 70 o templo foi destruído, a cidade foi destruída por Tito, general romano, e os judeus foram espalhados, houve uma dispersão judaica, né? A diáspora. E eles foram para todos os cantos, principalmente na Europa. Hitler e toda a Europa começou a perseguir os judeus, e aí junto com os muçulmanos, viu? Hitler aqui está junto com os muçulmanos nesse momento da história. Sim. E aí eles começaram a voltar. E uma coisa interessante que muitas pessoas não sabem, pastor. Para que essa volta acontecesse, tá? Houve a ajuda de alguns evangélicos para que Israel voltasse para sua terra. E esses evangélicos eram pré-milenistas, dispensacionalistas, porque acreditavam que primeiro Israel teria que se formar como nação, para aí então Deus começar a cumprir as profecias de uma reconstrução do templo até a volta de Jesus. Eu quero ver como é que vão fazer para tirar aquela mesquita de Omar de cima do templo. Mas os judeus deviam tacar fogo naquela mesquita e resolver esse problema. Aí logo, entra né? a questão das 70 semanas e o acordo que vai ter com o anticristo. Exatamente, que ele vai romper esse acordo. Isso vai ter que acontecer. Amados, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Já são 8h59. Obrigado por todos aqueles que ligaram. Obrigado por todos aqueles que estão aí nos ouvindo. E nós vamos orar, pastor Paulo, com o senhor, então, agradecendo a Deus pela sua palavra e por esse momento aqui no rádio. Vamos orar. E pastor, vamos convidar as pessoas também para hoje, né? Nós tivemos ontem nós tivemos 2 palestras, inclusive, coincidência, hoje é quinta. foi ministrada pelo senhor e por mim. Hoje é quinta.
Nós vamos ter a Teologia do Medo com o Tarles Elias. Pastor Tarles. E a Teoria da Evolução com o pastor Egnaldo Hélio. Pastor Egnaldo Hélio. Muito então vai bom. Ser espetacular. Duas palestras muito boas. Ele vai falar sobre a vida dele, né? Ele participou, o pastor Tarles, de um movimento neopentecostal. Ele escreveu, inclusive, um livro que estará à disposição aqui. Ele vai falar sobre isso. A Teologia do Medo, o Tarles vai contar sobre algumas coisas que ele viveu na Igreja Renascer em Cristo. E a Teoria da Evolução é com o pastor Egnaldo Hélio, que é um jornalista, teólogo fantástico. Então não percam essa oportunidade. Hoje à noite aqui na Igreja Evangélica da Paz, custa só R$100, né? Quanto custa? Eu acho que é menos, viu? Bem menos. Bem menos, é grátis. É grátis. De grátis. É grátis. Então venha participar. Rua Silva Jardim, 503, no Macuco. Vamos orar então com o pastor Paulo Cristiano da Silva. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos por esses momentos tão maravilhosos que passamos aqui, Senhor, nesta programação, ouvindo a Tua palavra, dirimindo algumas dúvidas, Senhor, que as pessoas têm a respeito de alguns assuntos concernentes à palavra de Deus. Então, neste momento, eu te peço uma bênção especial sobre cada um que estiveram conosco até agora, Senhor. Abençoe, dê graças a essa pessoa, dê um dia, Senhor, na Tua presença a ela e nos abençoe logo mais neste congresso, Senhor. Nós te agradecemos e te louvamos através do nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.